Você sabe qual é a sua maior fraqueza? A nossa fraqueza está ligada a algo que nós não podemos fazer. A nossa fraqueza está ligada a algo que vai sempre nos conduzir ao erro, conduzir ao pecado e, consequentemente, trazer sérias consequências para as nossas vidas. E você que está me ouvindo, você já sabe qual é a tua maior fraqueza? O que você tem feito para controlar o teu instinto humano que às vezes te leva a cair no mesmo pecado, a cair no mesmo erro? O que você tem feito para controlar essa situação? Todos nós temos as inclinações ao pecado, a cometer erros, a cometer falhas. Todos nós temos a curiosidade. E isso acaba muitas das vezes nos levando a pecar contra Deus. Esse vídeo é para te alertar para que você não venha brincar com o teu ponto fraco. A nossa fraqueza nós não podemos ignorar, porque quando nós ignoramos a nossa fraqueza, o diabo ele entra em ação. E sempre que o diabo entra em ação, ele tem um plano de destruição. Se nós olhar nas Escrituras Sagradas, nós vemos exemplo de pessoas que caíram na tentação. Nós vemos a história de Davi ali com Batseba. Ele ignorou a sua fraqueza. Ele tinha uma fraqueza ali, a sua fraqueza era o sexo oposto. A sua fraqueza era mulheres. E ele ignorou. Ele acabou caindo na tentação. Acabou caindo no adultério. Aquele adultério veio seguinte de um homicídio e, consequentemente, posteriormente, ele sofreu grandes consequências. Por quê? Porque ele cedeu à tentação. Porque ele não controlou a sua fraqueza naquele momento. E o diabo ele é sujo. O diabo ele sempre procura os nossos momentos de fraqueza para ele agir, para ele destruir o ser humano. Nós vemos também ali no início da criação o que aconteceu com Eva. Vamos ler aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 6 está escrito: E viu a mulher que aquela árvore era agradável para comer, era boa para comer, e agradável aos seus olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, Eva caiu na tentação porque ali ela não suportou a sua fraqueza. Deus ele deixou tudo ali, tudo para Adão e Eva naquele ambiente. Só que ali havia algo que era proibido, havia um fruto que era proibido. E era justamente naquele fruto proibido que estava a fraqueza de Eva. A Bíblia diz que aquele fruto ele era agradável aos seus olhos, aos olhos de quem? Aos olhos de Eva. E quantas das vezes que nós vemos algo que é agradável aos nossos olhos, que parece bom aos nossos olhos, mas que muitas das vezes está uma armadilha, está um laço. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado com a curiosidade. Eva ali, ela tinha curiosidade de experimentar aquele fruto. E ali a serpente, com a sua astúcia, ela lutou, lutou, até que chegou o momento que Eva cedeu. E quantas das vezes que nós, seres humanos, temos cedido aos desejos da nossa carne, temos caído na tentação, quando nós bem despertamos, nós já cometemos um grande erro, uma grave falha. Então, este vídeo é para te alertar, para que você venha lutar contra a tua fraqueza. Não brinque com o teu ponto fraco. Nós vemos a história que eu acabei de citar, Davi e Batseba. Davi ali acabou caindo na tentação. Ele acabou adulterando. O adultério é um dos piores pecados, segundo a Bíblia Sagrada. E ali, através daquele adultério, ali também, em sequência, teve um homicídio. Olha o que a nossa fraqueza pode nos levar. A nossa fraqueza pode nos levar à ruína. Por isso, você que está me ouvindo, desperta, toma cuidado.
Cuidado com aquilo que é agradável aos seus olhos. Davi estava lá. E ali ele viu a Batseba se banhando. Ali ele sentiu aquilo como agradável aos seus olhos. Os seus desejos falou mais alto. A sua carne gritou e ele cedeu à tentação. Olha o que aconteceu com ele. Nós vemos também a história de Sansão. Sansão, um homem escolhido por Deus, um homem forte e poderoso, mas que a sua fraqueza lhe levou ao fracasso. Dalila apareceu no caminho de Sansão, e ali ela deu sinais que ela era um laço para ele, mas ele estava tão cego por aquele falso amor. Talvez ele tinha um amor verdadeiro, mas Dalila estava ali apenas como alguém enviado por Satanás para descobrir a sua fraqueza e, consequentemente, acabar destruindo a vida de Sansão. Sansão tomou um grande prejuízo. Sansão ele sofreu uma grande consequência, melhor dizendo, porque ele não vigiou, ele se deixou levar pela tentação. Você que está me ouvindo, eu quero te fazer um alerta. Muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado com aquilo que parece agradável aos teus olhos. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que te atrai. Cuidado com aquilo que desperta os teus desejos. E principalmente você que tem uma fraqueza em uma área da sua vida. Nós seres humanos, nós temos muitas fraquezas, mas sempre tem uma que nós devemos ter um pouco mais de cuidado. Sempre tem uma que nos atormenta uma boa parte do nosso tempo para tentar nos derrubar. Então você que sabe qual é a tua maior fraqueza, tome bastante cuidado. Vigia. Não brinque com o teu ponto fraco. É no teu ponto fraco que o diabo age para destruir a tua vida. Nós vemos tantas pessoas que têm sido destruídas. Nós vemos aí nas igrejas, nos dias atuais, o quanto de pastores, homens de Deus que têm se envolvido com pessoas fora do casamento, com outras pessoas, têm caído no adultério. Tudo isso é porque ali existe uma fraqueza. E pela falta de vigilância, ele acaba cedendo, ele acaba caindo. Nós somos humanos, nós somos de carne, nós temos os desejos, a vontade, nós estamos sujeitos a cair. Mas nós temos que buscar misericórdia do Senhor, buscar refúgio no Senhor, para que nós não venha cair, para que nós não venha se perder. Uma pessoa que cai na tentação, principalmente quando se envolve adultério, essas coisas do tipo, ali a sua imagem fica manchada para sempre, mesmo que haja perdão tanto do seu companheiro, do seu cônjuge, como o perdão do Senhor, mas ali fica marcada para sempre. Ali gera uma desconfiança na família, nos irmãos da igreja, e assim por diante. Eu estou citando esses exemplos, mas não estou falando só deste assunto, porque às vezes a minha fraqueza pode ser uma, a tua fraqueza pode ser outra. Tem pessoas que a fraqueza é a bebida, tem pessoas que a fraqueza é o cigarro, tem pessoas que a fraqueza é a pornografia. Então, cada um de nós temos a nossa fraqueza e nós temos que lutar contra ela. Nós temos que lutar para matar os nossos desejos, para matar os desejos da nossa carne. Porque tem momentos que a nossa carne ela grita, tem momentos que a nossa carne ela tenta nos derrubar. E é nesse momento que o diabo entra em ação. Quando o diabo ele vê que nós estamos ali fracos, quando nós estamos para ceder, o diabo ele sempre coloca um prato. Ele sempre arma uma armadilha para destruir a vida do cristão. Então tome cuidado. Não ignore a tua fraqueza. Se você ignorar a tua fraqueza, você pode ir à ruína. Você pode destruir uma família que você construiu há tanto tempo. Você pode destruir muitas coisas na tua vida se você ignorar a tua fraqueza. Cuidado, tá bom? Esse é apenas um despertar para que você venha refletir. Pare para pensar um pouco e começa a buscar entender qual é a tua maior fraqueza. E lute. Lute com todas as tuas forças. O Senhor, ele vendo o teu esforço, o Senhor, ele sempre vai arrumar uma porta de escape.
ainda que a tentação venha de tal forma que pareça insuportável, mas se você for fiel a Deus, se você mostrar esforço, Deus ele vai te ajudar a vencer. Deus ele vai sempre abrir uma porta de escape e você não vai cair, porque Deus está te sustentando, porque Deus está segurando nas tuas mãos. Então essa é apenas uma mensagem simples, mas que nós vinha vigiar, que nós vinha tomar muito cuidado, porque a nossa fraqueza pode nos levar ao fracasso, pode nos levar à ruína. A fraqueza de Eva era aquele fruto. A fraqueza de Davi era a mulher. A fraqueza de Sansão era a mulher. Todos eles acabaram se deixando levar pela sua fraqueza e o que, que aconteceu? Todos sofreram graves consequências. Então tome muito cuidado. Tome bastante cuidado. Não brinque com o teu ponto fraco, tá bom? Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Você que assistiu até aqui, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, pastor Manuel Silva. Ô glória!